seja muito bem-vindo à programação da nossa TV Alba. A partir de hoje está começando para você o nosso OAB na TV, um novo programa aqui na grade da nossa programação. E qual o objetivo desse programa? Aproximar cada vez mais a OAB Bahia dos nossos telespectadores, não só dos advogados, como também você que está em casa, que tem dúvidas, que quer saber como funciona, o que é a OAB, de que forma você pode chegar até a Ordem dos Advogados da Bahia? Pois é, a partir de hoje aqui no programa a gente vai te apresentar o trabalho das comissões e o trabalho da Ordem dos Advogados da Bahia. Hoje aqui no nosso estúdio eu estou recebendo com muita alegria Fabrício Castro, que é presidente da Ordem dos Advogados e que vai para a gente tirar todas as dúvidas e falar um pouco mais, né? Tudo bom, Fabrício? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Milena. Um prazer muito grande participar junto com a TV Alba desse grande projeto, um projeto que vai aproximar a OAB da sociedade, a OAB da Assembleia Legislativa. Eu acho que todos ganham. A Ordem vai ter a oportunidade de divulgar todo o trabalho que faz e a Assembleia vai ter a oportunidade também de trazer pautas que são discutidas aqui no nosso plenário, na Assembleia Legislativa, para que a OAB também possa dar a sua contribuição. O pessoal que está em casa, a gente sabe que é uma pergunta muito clichê, mas muita gente tem dúvidas, a gente está falando ali com o telespectador comum. O que a Ordem dos Advogados faz? O que é? Eu estou sabendo que ano que vem já tem 90 anos. Mudou muita coisa ao longo aí desse período todo? A OAB é uma entidade que tem exatamente quase 90 anos. É uma entidade que ela tem basicamente duas funções. A primeira função, que é a origem da OAB, é fiscalizar e regulamentar a profissão da advocacia. A gente tem as nossas normas, as normas éticas, as normas que devem nortear o trabalho do advogado. A par disso, a OAB também é a voz constitucional do cidadão. A OAB, Milena, é a única entidade que é 2 vezes citada na Constituição Federal. Por quê? Há um reconhecimento por causa de uma conquista histórica decorrente do papel que a OAB exerce, da função que a OAB tem junto à sociedade. Então, nós temos, além de trabalharmos junto à advocacia, junto aos temas ligados à advocacia, ligado à eficiência do Poder Judiciário, às prerrogativas, à fiscalização da profissão, nós atuamos também em defesa da sociedade, em temas relativos à tributação, em temas relativos ao meio ambiente, em temas relativos ao trânsito, em temas relativos à mulher, diversos temas. É uma entidade realmente muito rica no que se refere à temática e à sua atividade. Fabrício, já que você está falando das prerrogativas, vamos começar então falando com os advogados que estão nos acompanhando. A questão do direito, né? Você que está em casa, não sabe o que é prerrogativas, eu fiquei me perguntando o que é, fui lá pesquisar, olhei antes, trata do direito específico dos advogados. Eu queria saber, no seu trabalho, hoje à frente da Ordem dos Advogados, o que você tem avançado nesse sentido? Helena, excelente pergunta. Primeiro, é preciso esclarecer que a prerrogativa não é uma benesse. As pessoas têm que entender o que são as prerrogativas, para que servem, a quem beneficiam as prerrogativas. Não é só o advogado que tem prerrogativa. Certo. Um jornalista, por exemplo. Você pode imaginar um jornalista fazer uma reportagem investigativa se ele não tivesse o direito constitucional de preservar a sua fonte, sim, o sigilo da fonte? Isso é uma prerrogativa do jornalista. O magistrado também tem prerrogativas. Por quê? O magistrado ele não pode ser transferido de uma comarca para outra, ele não pode ter a redução dos seus vencimentos. Por quê? Porque sem essas prerrogativas, ele não poderia exercer a atividade dele com independência. A advocacia é a mesma coisa. O cidadão, ele precisa de um advogado firme, um advogado independente, um advogado que possa olhar para os poderosos no mesmo nível, de igual para igual. Então, por isso nós temos prerrogativas. E a nossa gestão, ela prioriza as prerrogativas. As prerrogativas são fundamentais para a advocacia. Nós criamos esse ano, Milena, a Câmara de Prerrogativas. A Câmara de Prerrogativas, ela tem dado uma dimensão muito interessante. Aqui na Bahia, a gente bateu recorde nacional de desagravo. O que é o desagravo? O advogado está exercendo a sua profissão e no exercício da sua profissão, ele teve uma prerrogativa sua violada. A OAB desagrava, faz isso incontinente no local onde aconteceu isso. Aconteceu isso, por exemplo, em Itaberaba. Em Itaberaba, um policial militar, ele parou um carro no meio do trânsito, tirou o advogado do meio do carro, agrediu o advogado. Foi o desagravo mais rápido da história da OAB. 24 horas a OAB estava lá, fez uma movimentação em toda a cidade.
O advogado que foi agravado, ele se sentiu fortalecido, ele se sentiu abraçado e hoje ele está lá em Itaberaba exercendo a sua profissão. Isso é muito importante porque não só esse advogado, mas toda a sociedade entendeu ali a importância do advogado, a importância de se respeitar o advogado. Com certeza, é um papel importante então que vocês fazem nesse sentido. E você falou das comarcas, a gente teve aí diversas notícias falando do fechamento de comarcas e a OAB teve uma vitória muito importante no que tange esse sentido. Como é que está essa questão da fiscalização do trabalho do judiciário e a força dos advogados nesse sentido? Olha, essa questão das comarcas é uma questão muito séria. Já é a terceira onda de fechamento de comarca. A Bahia, ela tem uma quantidade grande de comarcas e uma quantidade pequena de juízes. Nós temos aproximadamente 1/3 dos cargos de juiz não provido. Isso é muito ruim, porque a justiça não pode funcionar. Você imagina que em algumas comarcas não tem juiz há mais de 3 anos. Eu participei de 2 atos, um em Teixeira de Freitas, outro em Jacobina, em que se comemorava, entre aspas, se cortava um bolo para a ausência de magistrado por mais de ano. Em Jacobina, 2 anos. Diz que tem um déficit de mais ou menos 300, ou já aumentou? Quase 300, 200 Sim. e tantos juízes. E aí, qual tem sido a solução? A solução tem sido fechar comarcas, porque não precisa de juiz. Mas não é a solução. O jurisdicionado, ele não pode perder direitos, ele não pode deixar de ter a justiça perto dele. A solução não é essa. A gente fez um movimento muito grande, atingindo toda a advocacia, toda a sociedade, e eu tenho a certeza que essa gestão que vai começar agora dia 3 no tribunal, ela vai dar ouvidos à luta da OAB e não fechará as comarcas. Eu sei que não é muito, né, o papel da OAB falar sobre isso, mas já que a gente está com o presidente da OAB aqui, queria saber um pouco da sua opinião sobre essa questão dessa crise aí no judiciário, venda de sentenças e tantos escândalos, que enfraquece um pouco o nosso judiciário. Como é que o advogado tem visto isso? O Judiciário da Bahia vive uma crise que já tem 30 anos. Eu me formei em 1998, fevereiro de 98. De lá para cá, eu sempre vivi a crise do Poder Judiciário. Mas era uma crise de eficiência, Sim. Uma crise referente ao não funcionamento. Desta vez, a coisa discrepa um pouco para o lado da corrupção. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma oportunidade. Toda crise, já dizia os chineses, é uma oportunidade. Então, essa é a hora de passar a limpo a justiça da Bahia. Tem juiz corrupto, tem advogado também corrupto, tem juiz bom, tem advogado bom. O que importa para a OAB da Bahia é que se separe o joio do trigo. Aquele que fez o mal tem que pagar o mal. Nós não podemos admitir. Eu já pedi, inclusive, nas 2 operações, tanto na operação referente ao Tribunal de Justiça, como na operação referente ao TRT, a gente já pediu cópia dos autos para que a OAB possa também, no âmbito da OAB, adotar as providências referentes à advocacia. Ou seja, se esses advogados que são acusados tiverem efetivamente culpa no cartório, eles têm que ser processados também. Então, eu penso que é o momento de se passar a justiça limpo, porque a advocacia e a sociedade da Bahia merecem uma justiça séria e eficiente. Muito bem, você que ligou a televisão agora, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Fabrício Castro, ele é presidente da OAB Bahia. A gente está tratando hoje sobre o tema geral da OAB, porque a partir de hoje, aqui na programação da TV Alba, a gente tem o nosso OAB na TV, recebendo aqui presidentes de comissões, recebendo aqui diversos temas interessantes para que você que está em casa se aproxime da OAB e fique cada vez mais informado. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai tratar, dentre outras questões, uma que gera polêmica. Já vou deixar essa pergunta aí. Você acha que o exame da Ordem dos Advogados é fácil ou difícil? A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso OAB na TV. Aqui no nosso estúdio está o Fabrício Castro, presidente da OAB Bahia. A gente está falando de diversos assuntos relacionados à OAB, da importância da Ordem dos Advogados da Bahia. E agora eu queria já começar esse bloco, Fabrício, falando da interiorização da OAB. São 36 subseções atualmente? Como é que estão esses números? Atualmente, 36 subseções. Há necessidade, inclusive, de criar mais subseções.
A gente estuda essa possibilidade, não é fácil por causa da questão financeira, a criação de subseção envolve a necessidade de recursos, mas hoje nós temos 36 subseções, a OAB hoje pode dizer que é uma entidade interiorizada, com a seccional presente nas subseções, presente nas suas obras, mas também presente contribuindo com eventos da escola, contribuindo com eventos da Caixa, participando pessoalmente, ou o presidente, ou os diretores, ou os presidentes de comissão, participando junto com a advocacia do interior. Então, eu posso dizer hoje que a gente tem uma OAB interiorizada. Como é que os advogados do interior veem essa mudança, né? Porque é uma mudança de o quê? Uns 4 anos para cá? Essa é uma mudança que começou em janeiro de 2013, na primeira gestão de Luiz Viana, quando eu fui vice dele. Sim. Nós colocamos como meta a interiorização da OAB. De lá para cá, nós já reformamos mais de 30 sedes, fizemos milhares de cursos, interiorizamos a Caixa de Assistência também, eventos de porte em todo o interior do Estado. Enfim, o advogado do interior do Estado hoje, ele é prestigiado e ele sente a presença da Ordem dos Advogados. A gente está falando da interiorização, eu queria falar do papel da mulher. Como é que é a OAB Mulher? Como é que é essa porcentagem de participação das mulheres advogadas? Tem um número que tem crescido? Esse é um tema que a gente pode falar com tranquilidade, porque a OAB da Bahia é uma OAB de vanguarda. Começamos lá no início de Luiz ainda, colocando mulheres na diretoria, depois, com a vinda delas, as mulheres ocupando espaços importantes na OAB. Nós temos a presidente do TED, a procuradora-geral da OAB, nós temos 2 diretoras, a vice-presidente, Ana Patrícia, e a secretária-geral, doutora Marilda. Nós temos a diretora-geral da Escola de Advocacia. A OAB Jovem também presidida por uma mulher. A OAB Jovem, né? Presidida por uma mulher. Nós temos, Milena, 50% do nosso conselho hoje. 50% é formada por mulheres. Que bom, Ou que seja, alegria. Agora, a gente tem que destacar o seguinte, ninguém deu isso foi uma conquista das mulheres. Por quê? À medida que elas começaram a participar na ordem, elas vieram com a demanda e bateram na mesa, metade. E era uma medida justa, eu acho que a OAB da Bahia está no caminho certo. Temos também, acho bom destacar, porque foi um pleito nosso. A gente valoriza tanto o pleito das mulheres que pleiteamos e temos a Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida pela conselheira federal Daniela Borges. Que bom crescimento, né? Participar é um mérito das mulheres, mérito das mulheres. Agora, e a OAB Jovem, o que é? Fortíssima. A gente, ainda com o Luiz, na primeira gestão, o que é que a gente fez? A gente transformou o que era uma comissão num conselho de jovens. E isso é uma transformação, não é apenas uma questão de forma. Por quê? O conselho de jovens ele tem uma força política. À medida em que ele se reúne e que ele defende uma pauta, exemplo, piso salarial da advocacia. O conselho de jovens vota e encaminha para o conselho. O conselho é pressionado pela força da jovem advocacia e vota também o piso salarial. Hoje eu quero aproveitar essa audiência para, mais uma vez, cobrar do governador do estado. O piso salarial, Milena, ele pode ser estabelecido de 2 formas. Ou por convenção coletiva, e não existem sindicatos para que a gente possa fazer uma convenção coletiva, ou por lei estadual, cuja iniciativa tem que ser do governador do estado. A gente já protocolou isso desde o início da primeira gestão de Luiz Viana, cobramos na segunda, eu estou cobrando agora. Esse pleito nosso já passou na Procuradoria do Estado com um pedido favorável e nós estamos aguardando o governador. Governador, vamos atender esse pleito e encaminhar, Conta aí pra gente. encaminhar para a Assembleia Legislativa poder discutir e votar aqui o piso salarial para a advocacia. Essa porcentagem de jovens advogados é muito grande hoje? Olha, a jovem advocacia, desses... o que é que a gente considera jovem advocacia? O conceito de jovem advogado é aquele que tem menos de 5 anos de advocacia. Hoje, eles representam mais de 50% da classe. Então, é um número bastante significativo. E agora, com uma mudança também significativa. Acabou a cláusula de barreira. Ou seja, o jovem advogado, ele não precisa mais esperar 5 anos para se candidatar ao conselho. Que bom. Tá
mais próximo ainda. Trazendo esse assunto, né, de jovens advogados, me veio a pergunta que eu deixei no final do último bloco, falando do exame da ordem, né? Muitas pessoas questionam, falam que é difícil, que a ordem dos advogados está exigindo demais, mas a gente sabe que o problema é bem anterior a isso, Exatamente. que está relacionado ao número de faculdades. Tem um termo que eu não sei nem se é correto eu utilizar, que é o estelionato educativo. Corretíssimo. Educacional, como é que a gente pode dizer? Fala um pouquinho aí sobre essa questão do número de faculdades e da qualidade desse ensino. O problema não é só o número, porque se você tivesse um número grande de faculdades com qualidade, sim, a gente entenderia. Mas o problema é que nós temos uma quantidade absurda de faculdades que não tem condição. Então, são faculdades que praticam o que a gente chama de estelionato educacional. Por quê? Porque elas prestam um serviço ruim, a pessoa se forma lá e não tem as condições, não é só de exercer a advocacia não, é de exercer qualquer atividade ligada ao direito. Ou seja, essa pessoa que pagou uma faculdade, ela sofreu um verdadeiro estelionato. Então, o exame de ordem não é difícil. Eu digo sempre o seguinte: pegue as boas faculdades, eu não vou citar o nome de boas faculdades, mas peguem as faculdades que são reconhecidamente boas. Veja os alunos dessa faculdade. É impossível um aluno de uma boa faculdade fazer o exame 5, 6, 7 vezes. Ele pode dar azar e perder um exame ou outro, mas passa. Agora, tem pessoas que, porque tem uma base ruim, porque estudaram numa faculdade ruim, tiveram um ensino jurídico ruim, faz o exame 1, 2, 3, 10 vezes, perde o exame e é computada no percentual dos reprovados. Então, se formos verificar aqueles que fizeram um bom curso, que têm uma boa formação, o exame de ordem não é ruim. Eu estava olhando que tem um dado, inclusive, que fala isso. O índice de quem passa pela primeira vez é maior do que o índice de quem perde, né? Repetidas vezes. Exatamente, Você tem essa não é avaliação? difícil. O exame de ordem é um exame justo, é um exame que afere exatamente se aquela pessoa tem condição de prestar o serviço de advogado. Agora, se eu não fizer essa pergunta, o pessoal que está em casa vai criticar, então eu tenho que lhe perguntar. Claro. O que é que a OAB tem feito nesse sentido de fiscalizar a qualidade do ensino dessas faculdades? Eu sei que não é só o papel da OAB, mas a gente tem que fazer uma mobilização para que isso diminua e a qualidade do ensino melhore. Excelente pergunta. Primeiro, a gente precisa entender como esses cursos são criados. Do governo Fernando Henrique para frente, todos os governos são responsáveis por este estelionato educacional. Sim. Fernando Henrique, depois Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Todos determinaram a abertura de cursos jurídicos. O Conselho Federal da OAB, por lei, ele é ouvido sobre a abertura do curso, mas o parecer dele não é vinculativo. O que é que significa isso? O Conselho Federal analisa se tem biblioteca, se tem professores qualificados, se esse curso tem condição. Mesmo ele dando um parecer negativo, o Ministério da Educação aprova. Então, a responsabilidade da OAB aí é apenas no sentido de dizer ao Ministério, olha, não tem condição. E o Ministério da Educação reiteradamente vem atropelando esses pareceres, mostrando a má qualidade e mesmo assim abrindo. Mas o que é que nós aqui na OAB fazemos? Nós temos uma comissão de ensino jurídico. Esta comissão tem a competência de fiscalizar. Então ela vai às faculdades, ela afere o nível das faculdades e prepara um relatório e encaminha para o MEC. A competência para punir, fechar, para efetivamente tomar providências, não é da OAB, é do MEC. Nós apontamos os problemas. E os estudantes podem ir até a OAB e saber essa relação dessas faculdades que têm um nível bom, médio, né? É acessível, a OAB está próxima. Convida aí o pessoal para que eles entendam que está próximo deles. A OAB está esperando o aluno, o professor, aquele que efetivamente identificar que uma determinada faculdade está prestando um serviço ruim. É nossa obrigação fiscalizar, apontar os problemas e levar para o Ministério da Educação. É preciso, Milena, que a sociedade se mobilize. Participe, né? Porque se a sociedade não se mobilizar e a OAB tiver uma ressonância em relação a toda essa atuação, mais cursos jurídicos ruins serão abertos. Isso é inaceitável.
Com certeza. Eu estava conversando outro dia, conheci o presidente da Comissão da Corrupção, e ele deixou muito claro isso, que a corrupção, a gente vê esses dados, vê as matérias, né, imagina a corrupção distante da gente, com números exorbitantes, mas a corrupção está ali próximo, né? Se a gente vê aquela obra de uma escola que está ali para ser construída e que nada sai do papel e não vai denunciar, não vai procurar saber, nunca vai descobrir que ali está um posto de corrupção perto, vizinho da nossa casa. Com certeza. Então, o papel da gente, a ideia é essa, que você que está em casa acompanhando também se desperte a estar aqui aprendendo sobre os mais variados temas e buscando também os seus direitos relacionados a ele. Agora, Fabrício, tem um tema aqui bem específico, falando de um encaminhamento, né, da OAB ao Corregedor-Geral de Justiça, né, o ministro Humberto Martins, com sugestões sobre a implementação do juiz de garantias. Muitas pessoas que estão em casa não sabem nem do que se trata, o que é. Tem essa pergunta que eu estou vendo que é bem específica, a gente vai entrar nesse assunto já, porque tem o tempo do intervalo, mas já fique aí para no próximo bloco a gente começar já respondendo a essa pergunta. Você que ligou a televisão agora, já senta, se acomoda e fica com a gente. Está rolando aqui na TV Alba o programa OAB na TV, trazendo esse tema importante da Ordem dos Advogados da Bahia, que está pertinho de você. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta. A gente deixou a pergunta no último bloco falando sobre o juiz de garantias, Fabrício. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa o que é o juiz de garantias e qual a importância, né, dele para a prestação jurisdicional. Explica um pouquinho primeiro o que é, para quem não conhece, não sabe. Milena, o juiz de garantia é uma tentativa de aperfeiçoamento do processo penal. Tem a fase cautelar, em que um juiz vai apreciar os pedidos de busca-apreensão, os pedidos de prisão preventiva. E depois tem a fase da denúncia, ou seja, quando, após a parte dessa produção de provas, o Ministério Público faz a denúncia e um juiz vai instruir, ouvir as testemunhas, pegar novas perícias e, ao final, julgar. O juiz de garantia é nada mais, nada menos do que dividir. Um juiz vai ser responsável pela colheita pelas questões urgentes, busca e apreensão, provas urgentes, prisões cautelares, e outro juiz vai julgar o caso. Uma tentativa de evitar que aquele juiz que iniciou o processo, de certa forma, esteja... eu não quero usar uma expressão forte, sim, mas de certa forma esteja um pouco contaminado com o que ele vivenciou naquele momento. E muitas vezes fez uma prisão, determinou uma prisão, enfim... Esse outro juiz, ele vai estar fresco, ele vai ter o processo... Que não tenha nenhum resquício que influencie naquela decisão dele. Exatamente, ou seja, é uma garantia a mais. Eu acho que o juiz de garantia é um bem, é um objetivo, uma intenção muito boa que veio do Poder Legislativo. Qual é a grande questão? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está falhando, porque está criando um clima de insegurança jurídica. Vem o presidente do Supremo e diz, olha, vai se aplicar... mais 6 meses. Precisa aguardar 6 meses. Aí, passa alguns dias, vem um ministro e dá uma liminar monocraticamente e suspende o juiz de garantia. A sociedade fica sem entender. O que se passa? Sem entender, vai ter, não vai ter. Mas eu penso que, reconheço que tem dificuldade de aplicação, porque nós vivemos um país em que não temos muitas vezes comarcas, temos muitas comarcas sem juiz, mas... apesar dessa circunstância, o CNJ está debruçado sobre essa matéria e vai apontar caminhos para a implantação. Eu tenho o sentimento de que será muito bom para a sociedade brasileira e o processo penal vai ser aperfeiçoado com o juiz de garantia. Bora falar mais da OAB? Das novidades que a OAB tem trazido. Bora, aí? Sim. A OAB está mais digital? É isso? Esse ano a gente está trazendo o projeto OAB Digital. A gente vai eliminar o papel da OAB. Vou dar um exemplo para o advogado que está em casa. Um advogado que mora em Irecê, hoje eu falei com o presidente Jacques Garafa de Irecê. Um advogado que está em Irecê, recém-aprovado no exame de ordem, ou seja, um bacharel recém-aprovado no exame de ordem, hoje, o que é que ele faz? Ele faz o requerimento dele, protocola na subseção de Irecê, vem um malote para a OAB, a comissão analisa, se tiver diligência, malote de volta para Irecê. Imagine a burocracia. Hoje, ele vai fazer tudo de casa. Hoje não, a gente começa esse projeto em março, eu acredito que em agosto já estaremos com ele pronto, ele vai fazer de casa.
o tempo que o advogado de Irecê, de Barreiras, de Teixeira de Freitas vai levar para ter a sua carteira, vai ser o mesmo tempo que um advogado que mora na Joana Angélica, do lado da sede da OAB. Ou seja, o advogado que vai fazer uma mudança de endereço, o advogado que vai constituir uma sociedade, toda a comunicação do advogado com a OAB será digital. O julgamento dos processos, Milena, todos serão digitais. O advogado, não precisa nem ser advogado, um cidadão faz um requerimento para que a OAB tenha uma atuação na área de meio ambiente. Vai ser digital. Vai acabar o papel. Isso vai significar mais eficiência, porque a gente vai trabalhar mais rápido. Isso vai significar uma economia de custos muito grande, porque imagine o que a gente elimina na cadeia. Sim. Muita coisa, papel. Praticidade na logística, economia de papel, preservação do meio ambiente, tempo para esse advogado. Os nossos funcionários vão ter uma atividade mais otimizada, porque vão deixar de ter que fazer determinados trabalhos com relação a toda a burocracia interna. Ou Usar seja, a tecnologia a nosso favor, vai ser o advogado, vou até pegar o meu celular aqui, vai pegar uma certidão, Milena, na OAB pelo celular. Ele vai clicar aqui e a certidão dele vai sair no celular. Que ótimo, praticidade. Com relação à transparência, com relação também, eu vi que tem o OAB Transparente, que tem ajudado aí também os advogados, né, no pagamento dessa anuidade, anuidade zero. Conta aí pra gente. Hoje, o advogado, a advogada que está nos ouvindo, se ela entrar no site da OAB, agora ela já sabe quanto a OAB tem no caixa. Mas nós estamos aperfeiçoando, porque a gente quer que quanto mais informação possa estar no site, a gente quer colocar. E o Anuidade Zero, é importante a gente falar do Anuidade Zero. O Anuidade Zero é um programa do Conselho Federal que a OAB da Bahia está aderindo, está investindo muito para dar certo. Por quê? Porque a gente vai fazer o credenciamento de uma série de entidades. O advogado que comprar nessa entidade, é uma parceria do Conselho Federal com a Cielo, ele vai pagar numa máquina Cielo e esse desconto vai para uma conta administrada pela Cielo e pelo Conselho Federal, e quando chegar em janeiro, quando ele for pagar a anuidade dele vai estar abatida do desconto que ele teve. Ou seja, o advogado vai pagar menos. E se ele tiver um consumo maior do que o valor da anuidade dele, você sabe o que é que acontece? Ele recebe o cheque de volta. Vai receber e ganhar dinheiro. Que bom. Quais são os avanços realizados aí pela Escola Superior da Advocacia? A Escola Superior, esse ano que passou agora, foi um ano muito importante, porque ela manteve toda a sequência de cursos que já tinha, ela implantou a pós-graduação, uma parceria com a Faculdade Atami, e a gente também criou o ESA Digital. O que é isso? Os cursos da ESA, online, diversos cursos. Inclusive fizemos uma coisa interessante. Durante o recesso, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a advocacia teve acesso gratuito a todos os cursos online da ESA. Isso não é pouco. O advogado podia estar em qualquer lugar do mundo, ou então estar dentro do território da sua subseção e tendo acesso gratuito, online, aos cursos da ESA. Que bom, parabéns por esse trabalho, viu? Porque a gente traz aí mais qualificação, mais informação, né? Melhorando a qualidade dos advogados. Eu vi também aqui sobre o CAAB, que tem prestado aí esse serviço ao advogado. Quais são os próximos passos? O que é que funciona para quem está acompanhando a gente e não sabe do que se trata? A Caixa de Assistência do Advogado é um braço da OAB, é uma entidade presidida pelo advogado Luiz Coutinho e também tem feito um grande trabalho, interiorizou toda a sua atividade, está em parceria conosco na OAB, com o Anuidade Zero, tem uma série de serviços de advocacia, o serviço de massagem, o serviço de manicure, o serviço de auxílio ao advogado. Pouca gente sabe, mas o advogado que muitas vezes está passando uma dificuldade de honorários, uma dificuldade financeira, se ele comprovar o estado de necessidade, ele tem direito a um auxílio. É muito interessante a atividade da CAAB. A gente está chegando ao final do nosso programa, queria que você fizesse suas considerações finais. E eu gosto sempre de falar com quem está começando, né, na carreira. A gente via muito as pessoas falarem que a OAB é algo distante. E a sua ideia, a ideia do Luiz Viana, e
colocou em prática é aproximar. E a gente vê hoje que a OAB está realmente mais próxima, não só dos advogados, como também da comunidade em geral. Então, eu queria que você falasse com essas pessoas que têm essa admiração pela OAB, esses novos pretendentes advogados que estão querendo entrar no mercado, qual a mensagem do presidente da OAB para essas pessoas? Primeiro, agradecer mais uma vez, Milena, a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Nelson Leal, do diretor da Fundação Paulo Jackson, TV Alba, Dr. Igor Domingues, a oportunidade que a OAB tem de mostrar todo esse trabalho. O pouco que a gente falou aqui hoje já mostra o que é o trabalho da OAB. Mais de 80 comissões, 36 subseções, é uma entidade que realmente tem uma importância e um papel muito importante. E a OAB quer realmente estar cada vez mais próxima da advocacia e da sociedade. A gente tem que aproveitar esse mundo digital. A nossa gestão tem feito isso. Se vocês vão observar, a escola começou com os cursos online. Esse ano a gente vai implantar agora o OAB Digital, permitindo que o advogado esteja conectado. A um clique da OAB. Ele está a um clique da OAB. Ou seja, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e dizer àquele que está começando, aquela colega que está começando, que acredite, que venha, que contribua com a OAB. Porque a nossa luta de hoje é que vai permitir que amanhã a gente tenha dias melhores. É isso aí, agradecer a você por essa oportunidade da gente conversar. Bom, estamos começando hoje, né? Uma série de entrevistas, uma série de programas. Muito obrigada pela sua presença aqui, por abrir assim tão brilhantemente a exibição do nosso OAB na TV, aqui na TV Alba. Você que ligou agora, teremos a reprise. Você vai poder também acompanhar no site da OAB, nos podcasts que surgirão. Então, fique sempre conectado. A ideia é essa, é aproximar a OAB de você que está em casa, dos advogados. Agradecendo aqui ao Fabrício Castro, que está aqui com a gente. Agradecendo também pela sua audiência. Na semana que vem a gente vai ter um novo programa. Hoje o inicial, recebendo o Fabrício, mas a cada semana presidentes de comissões passarão aqui na programação da nossa Rede Alba, trazendo para você muitas informações e conhecimento. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até semana que vem.